Em 1347, um navio atracou em um porto italiano. A tripulação estava morta. Os ratos não. Em 5 anos, metade da Europa desapareceu. Não por guerra, não por fome, por algo invisível que viajava mais rápido que qualquer exército. Cidades inteiras viraram cemitérios. Famílias inteiras sumiram da história. E ninguém sabia o que estava matando a humanidade. Esta é a história de como o mundo quase acabou e de como ele nunca mais foi o mesmo. Mas para entender a queda, precisamos ver o que havia no topo. O século XIV não era a idade das trevas que imaginamos. Era o contrário. A Europa vivia seu momento mais glorioso desde Roma. Um aquecimento climático chamado período quente medieval fazia as colheitas explodirem ano após ano. A população tinha dobrado em 200 anos. Paris ultrapassava 200.000 habitantes. Florença era um centro financeiro global. Londres crescia além de suas muralhas romanas antigas. As catedrais góticas, que ainda hoje nos impressionam, estavam sendo erguidas. Não por uma sociedade primitiva, mas por engenheiros que dominavam matemática, física e arquitetura. O conhecimento circulava. As universidades formavam médicos, advogados, filósofos. E mais importante, o mundo estava conectado como nunca antes. Um comerciante em Veneza podia comprar seda que atravessou toda a Etuásia. Especiarias da Índia chegavam às mesas europeias. Ouro africano financiava palácios. O Império Mongol tinha criado a Pax Mongólica, uma zona de paz que permitia caravanas atravessarem continentes sem guerra. Era a globalização medieval. Mercadorias, ideias e tecnologias fluíam livremente. Era uma era dourada, mas essa mesma conexão que trouxe riqueza estava prestes a trazer o apocalipse. Porque a milhares de quilômetros das catedrais europeias, nas vastas estepes da Ásia Central, algo antigo estava acordando. As estepes do que hoje é Quirguistão e norte da China são terras brutais. Verões escaldantes, invernos congelantes, planícies sem fim varridas por ventos impiedosos. E lá, escondido em colônias de roedores que viviam em tocas no chão, estava um assassino microscópico esperando há milênios. Yersinia pestis, uma bactéria tão eficiente em matar que evoluiu para fazer isso em dias, às vezes horas. Ela vivia em equilíbrio com marmotas e esquilos terrestres. Os animais morriam, mas a população se mantinha. O sistema funcionava. Até que algo quebrou esse equilíbrio. No início dos anos 1330, o clima enlouqueceu. Secas devastadoras, seguidas de chuvas torrenciais, destruíram a vegetação das estepes. Os roedores começaram a morrer de fome. Desesperados, migraram para perto de assentamentos humanos procurando comida. E trouxeram suas pulgas. O salto aconteceu nos postos comerciais da Rota da Seda. Comerciantes que nunca tinham visto aquela doença começaram a desenvolver febres altíssimas, vômitos violentos e algo aterrorizante, inchaços negros e dolorosos nas axilas, pescoço e virilha. As bubas que dariam nome à doença. Eles não entendiam o que estava acontecendo e morriam em 3, 4 dias. Notícias viajavam devagar naquela época, mas rumores de desastre corriam mais rápido que caravanas. No início dos anos 1340, relatos fragmentados e aterrorizantes chegavam aos portos do Mediterrâneo. Mercadores falavam de civilizações inteiras desaparecendo no Oriente. De chuvas de fogo, de pragas que esvaziavam a Índia, a Mesopotâmia, territórios mongóis. Os europeus ouviam com medo e distância. Tragédias em terras exóticas, talvez punição divina para infiéis. Eles não imaginavam que as mesmas especiarias que temperavam sua comida tinham percorrido o mesmo caminho que seu futuro assassino. E então a tragédia deixou de ser distante. O ponto de virada foi uma cidade chamada Cafa, na península da Crimeia, às margens do Mar Negro. Cafa era um centro comercial magnífico, uma colônia da República de Gênova. O elo crucial que conectava as rotas terrestres da Ásia com as rotas marítimas do Mediterrâneo. Suas muralhas gigantescas protegiam mercadores italianos,
armênios, uma população cosmopolita vigiada por besteiros genoveses. Em 1346, essa cidade foi sitiada. A Horda Dourada, um dos sucessores do Império Mongol liderado pelo Khan Janibeg, cercou Cafa com um exército massivo. Os genoveses eram mestres em defesa e recebiam suprimentos por mar. O cerco se arrastou por meses em uma guerra de trincheiras medieval brutal. Mas então, um assassino silencioso começou a percorrer os acampamentos mongóis. O exército, vivendo em condições sanitárias horríveis e amontoado, era o ambiente perfeito para o que tinha vindo com eles do leste. Centenas, depois milhares de soldados começaram a morrer. Seus corpos escureciam antes da morte. O exército não estava sendo derrotado pelo inimigo, estava sendo exterminado por dentro. Janibeg, vendo suas forças desintegrarem, tomou uma decisão que mudaria a história. Uma decisão de guerra biológica e psicológica calculada e cruel. Ele ordenou que os cadáveres de seus soldados contaminados fossem carregados em catapultas gigantes. Durante dias, choveram corpos sobre Cafa. Os defensores assistiam horrorizados enquanto cadáveres se espatifavam em telhados, praças, mercados. O terror psicológico era imenso, mas as consequências biológicas foram imediatas. As bactérias, transmitidas pelos fluidos corporais e pelas pulgas abandonando os hospedeiros frios em busca de hospedeiros vivos, invadiram a cidade. A fortaleza impenetrável foi quebrada por dentro. O pânico tomou conta de Cafa. Os ricos mercadores genoveses, reconhecendo o destino de sua cidade, usaram seu maior trunfo, seus navios. 12 galeras genovesas, carregadas com refugiados, cargas e passageiros invisíveis que ninguém via, deixaram o porto. Fugiram passando pelo exército mongol moribundo, buscando a segurança de casa. Navegaram pelo Bósforo, passaram por Constantinopla, que logo seria devastada também, e entraram no Mediterrâneo aberto. Aquele mar era o motor econômico da Europa. Uma zona de comércio intenso e veloz. E os navios fugitivos se tornaram mensageiros da morte, atracando em centros comerciais importantes para reabastecer e espalhando a praga involuntariamente a cada parada. O primeiro grande porto europeu a cair foi Messina, na Sicília. Quando as galeras genovesas chegaram, os trabalhadores do porto que remaram até elas encontraram uma visão do inferno. Cronistas da época registraram que a maioria dos marinheiros estava morta, seus corpos apodrecendo no convés. Os poucos sobreviventes estavam delirando, torturados pela dor, cobertos de bubas negras cheias de sangue e pus. As autoridades de Messina reconheceram tarde demais o tipo de carga que chegara. Ordenaram a expulsão dos navios. Mas os verdadeiros transmissores, os ratos pretos onipresentes em navios medievais e as pulgas em suas costas, já tinham usado as cordas de amarração para chegar às docas. Messina se tornou o exemplo do fracasso da Europa. A velocidade de propagação foi paralisante. As condições apertadas de uma cidade portuária medieval agiram como acelerador. Em semanas, o tecido social de Messina entrou em colapso. Pessoas fugiram da cidade para o interior, espalhando a praga pela ilha. Notícias da Grande Peste se espalharam e outros portos tentaram fechar suas docas para navios do leste. Mas a quarentena medieval era uma peneira furada. Ganância frequentemente vencia precaução. Um navio carregado de especiarias valiosas muitas vezes conseguia subornar sua entrada. No início de 1348, as grandes repúblicas marítimas estavam caindo. Gênova, o porto natal dos navios de Cafa, foi devastada. Veneza, a rainha do Adriático, enfrentava uma ameaça existencial. Os venezianos, os mais pragmáticos entre os comerciantes, eventualmente desenvolveram o conceito do lazareto. Ilhas na lagoa que serviam como zonas de quarentena. Navios e tripulações que chegavam tinham que esperar 40 dias antes de entrar na cidade. Foi uma medida pioneira de saúde pública. Mas para a primeira onda, chegou tarde demais. As gôndolas de Veneza foram convertidas em barcos funerários. Deslizavam pelos canais silenciosos carregadas de mortos.
Dos portos italianos, a praga se espalhou para oeste até Marsella, a porta da França, e cruzou o Adriático para Dubrovnik. A costa da Europa estava rompida. Agora a praga penetrava no interior. Seguindo as barcaças pelos rios e as carroças pelas estradas romanas, a peste atingiu o coração denso da Europa medieval. Cidades como Paris, Florença, Londres e Barcelona eram complexos murados com ruas estreitas e tortuosas, casas de madeira de vários andares que bloqueavam o sol e esgotos abertos correndo pelo meio das ruas. Eram lugares incrivelmente vibrantes e ricos, mas do ponto de vista sanitário, barris de pólvora esperando uma faísca. Quando a peste atingia uma grande cidade, não matava apenas pessoas, destruía a própria cidade como organismo funcional. Imagine o terror de enfrentar isso sem ciência moderna. As mentes mais brilhantes do século XIV, os médicos da Universidade de Paris, estavam perplexos. Seu modelo de pensamento não se baseava em germes, mas na teoria humoral grega antiga. Eles acreditavam que o próprio ar estava corrompido, possivelmente por um alinhamento específico de Saturno, Júpiter e Marte em 1345, que liberou vapores tóxicos da Terra. Os médicos aconselhavam as pessoas a não tomar banho, pois isso abriria os poros para o ar corrupto. Queimavam madeiras aromáticas como zimbro e alecrim nas esquinas para mascarar o cheiro da morte. Faziam sangrias em pacientes já enfraquecidos pela doença. Cortavam as bubas, o que só espalhava a infecção séptica mais rápido. Cada tentativa racional de conter a doença parecia apenas alimentá-la. Perceber que seu melhor conhecimento era inútil desencadeou uma crise psicológica profunda. O escritor italiano Giovanni Boccaccio, que testemunhou a devastação de Florença, uma cidade que perdeu cerca de 60% de sua população, nos deixou relatos devastadores do colapso social. O medo do contágio era tão grande que os laços mais sagrados da humanidade se romperam. Boccaccio escreveu sobre pais abandonando filhos, esposas deixando maridos morrerem sozinhos na cama, doentes sendo emparedados em suas casas. O funcionamento complexo da vida medieval parou completamente. Leis eram ignoradas porque não havia magistrados para aplicá-las. Tribunais fecharam. Padarias pararam de funcionar. Os sons de uma cidade movimentada, carroças, vendedores gritando, ruído de construção, foram substituídos por um silêncio pesado e opressivo, quebrado apenas pelo toque constante dos sinos das igrejas, até que os sineiros morressem ou as autoridades proibissem os sinos para evitar pânico. Os mortos se acumulavam mais rápido do que podiam ser enterrados. Os cemitérios consagrados ficaram lotados, levando à abertura de enormes valas comuns. Trincheiras onde corpos eram empilhados como lenha, camada sobre camada, cobertos com uma fina camada de terra. No século XIV, não havia separação entre o mundo físico e o espiritual. Um evento dessa magnitude só podia ser interpretado como punição divina direta. Deus castigando a humanidade por seus múltiplos pecados de ganância, orgulho e corrupção. A Igreja, fundação da vida medieval, enfrentava um teste impossível. Pessoas se aglomeravam nas catedrais, rezando por salvação, reunindo-se em procissões que só aceleravam a disseminação da peste pneumônica. Quando as orações se mostraram inúteis e padres morriam tão rápido quanto pecadores, surgiu uma piedade desesperada e radical. O movimento dos flagelantes varreu o norte da Europa. Centenas de homens, vestidos com mantos idênticos, viajavam de cidade em cidade. 2 vezes por dia, despiam-se até a cintura na praça do mercado e se chicoteavam com chicotes de couro com pontas de ferro até sangrarem. Uma penitência pública na esperança de assumir os pecados do mundo e apaziguar a ira de Deus. Ofereciam uma visão aterrorizante e provocavam histeria religiosa onde quer que fossem. Mas à medida que a contagem de corpos aumentava, crescia a necessidade de um bode expiatório tangível. Se Deus não estava ouvindo, talvez o diabo estivesse trabalhando. Uma teoria conspiratória terrível ganhou força
especialmente no Sacro Império Romano e partes da Espanha. As comunidades judaicas estariam envenenando os poços dos cristãos para exterminar os fiéis. Apesar das condenações oficiais dessas teorias pelo Papa Clemente VI, que apontou que judeus morriam da peste tão rápido quanto cristãos, a psicose de massa se espalhou. Alimentados por séculos de antissemitismo e pela necessidade desesperada de encontrar um culpado, eclodiram pogroms horríveis. Comunidades inteiras em cidades como Estrasburgo, Mainz e Colônia foram reunidas e queimadas vivas em casas de madeira ou praças de mercado. A peste negra não apenas desencadeou terror biológico, mas também revelou os lados mais sombrios da natureza humana. É um erro pensar na peste como fenômeno puramente urbano. Embora as cidades fossem os epicentros, 90% da população da Europa medieval vivia no campo. E a peste chegou lá também, espalhada por refugiados das cidades ou vendedores ambulantes. A devastação nas áreas rurais foi mais lenta, mas talvez mais grave em seus efeitos de longo prazo. Milhares de pequenas aldeias, cujos nomes hoje estão esquecidos, foram completamente extintas. O sistema feudal, que dependia de um suprimento constante de camponeses para trabalhar a terra, entrou em colapso. Crônicas contemporâneas descrevem cenas fantasmagóricas no campo. Colheitas apodrecendo nos campos porque não havia ninguém para colhê-las. Rebanhos de ovelhas e vacas vagando sem rumo pela paisagem, eventualmente se tornando selvagens ou morrendo de negligência porque todos os pastores estavam mortos. Lobos, encorajados pela ausência de humanos, se aproximavam cada vez mais dos assentamentos restantes. A paisagem medieval cuidadosamente cultivada estava sendo reconquistada pela natureza selvagem. Por volta de 1350, a peste tinha alcançado as fronteiras norte do continente. Escócia, Escandinávia, até os pequenos assentamentos da Groenlândia, dando um golpe devastador nas colônias nórdicas lá. Ela tinha visitado todo o continente, do quente Mediterrâneo ao norte gelado. Por volta de 1351, a onda inicial devastadora da peste negra começou gradualmente a diminuir. A bactéria simplesmente ficou sem vítimas facilmente acessíveis. A névoa se dissipou, revelando um continente transformado. O número exato de mortos nunca será conhecido, mas historiadores modernos estimam que entre 75 e 200 milhões de pessoas morreram na Eurásia e norte da África. Na Europa sozinha, aproximadamente metade da população morreu em menos de 5 anos. Os sobreviventes se encontraram em um mundo que parecia o mesmo, mas era fundamentalmente diferente. Imediatamente depois, houve caos econômico e inflação galopante. Mas então algo notável aconteceu. O despovoamento massivo levou a uma escassez aguda de mão de obra. Pela primeira vez em séculos, os camponeses tinham poder. Senhores feudais, precisando desesperadamente de trabalhadores para suas terras, foram forçados a oferecer salários mais altos e melhores condições de trabalho. As estruturas rígidas da servidão começaram a rachar. Em muitos lugares, finalmente se quebraram. A era de ouro do trabalhador tinha começado, nascida como fênix das cinzas. As cicatrizes psicológicas eram profundas. A arte se tornou obcecada pela morte. A dança macabra se tornou um motivo popular. Mostrava esqueletos dançando reis, papas e camponeses igualmente para o túmulo. Um lembrete pungente de que a morte nivela implacavelmente todos. A peste foi o maior trauma que a civilização ocidental já sofreu. Destruiu o otimismo da Alta Idade Média e provou a fragilidade dos sistemas humanos diante das forças da natureza. A sociedade que se reformou era mais cínica, mais questionadora, forçada a se adaptar. No fim, o caminho de morte que acabamos de percorrer preparou o terreno para o surgimento lento e doloroso do mundo moderno. Por séculos, a peste foi vista como um pesadelo medieval distante. Mas ruas vazias, casas trancadas, medo do próprio ar. Isso realmente soa como história antiga? Ou soa perturbadoramente familiar? A peste foi um teste de civilização.
E testes se repetem. A única diferença é que agora sabemos. Sabemos o que microscópios invisíveis podem fazer. Sabemos como pandemias se espalham. Sabemos que conexões globais são bênçãos e maldições. E mesmo assim, quando o próximo teste vier, estaremos prontos? Ou vamos repetir os mesmos erros de quem veio antes? A história não se repete, mas rima. E o eco daquele navio chegando em 1347, carregando ratos e morte, ainda pode ser ouvido hoje.